Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Bom dia a todos. Estamos chegando, graças a Deus, para o nosso segundo dia da nossa Semana do Clamor, neste dia 14 de janeiro de 2026. E é uma alegria muito grande estarmos juntos na presença de Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E nós estamos caminhando durante essa semana do clamor, com base no tema Firmes e sereis ajudados. Firmes e sereis ajudados. E nós estamos tomando por base Hebreus capítulo de número 3, verso de número 6, e Hebreus capítulo de número 4, o verso de número 16. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos uma vez mais na tua presença, te agradecemos de coração por teu cuidado, te agradecemos por tua bondade, te agradecemos por teu amor que tem nos alcançado todo dia, o dia todo. Muito obrigado pela tua mão estendida, pela tua direção, pela tua força, a cada dia, Senhor, sendo que tem sido manifesta, a cada dia nos sustentando, renovando o ânimo, a esperança. Nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, agradecer por mais um dia de vitória que o Senhor nos concede. Te agradecer porque o Senhor até aqui tem sido bom e fiel para com todos nós. Toma a frente, Senhor, desses minutos que nós vamos passar com o Senhor Jesus aqui. Que sejam minutos com Cristo marcantes, impactantes, de profunda e sincera entrega na tua presença. Que tu possas, mais uma vez, alcançar os nossos corações com a tua eterna, santa, maravilhosa bondade. Que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero já ler a palavra de Deus, porque nós vamos usar os minutos que temos aqui para orarmos ao Senhor. Mas eu quero ler, concluindo aí toda a nossa caminhada com o livro do profeta Zacarias. Você sabe que desde o início de dezembro de 2025, nós estivemos fazendo a exposição do livro do profeta Zacarias, do capítulo 1 até o final desse livro, e ficou faltando apenas nós concluirmos aqui os últimos versículos de Zacarias. E nós vamos ler aí no capítulo de número 14, os últimos versículos do livro do profeta Zacarias. Nós vamos concluindo aqui a nossa exposição do livro do profeta Zacarias, e eu quero olhar com você aí a partir do verso de número 16. Diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas de Jerusalém e Judá
serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Bom, nós fizemos toda a exposição do livro do profeta Zacarias, desde o início do mês de dezembro de 2025 até esse início de ano, né, nesse mês de janeiro de 2026. E nós estamos concluindo a leitura, percebendo aqui nesse texto, eu já vou ser muito objetivo e direto, porque nós já queremos estar orando com você pelos pedidos de oração que têm chegado até nós. Mas esses versículos que estão inseridos aqui no capítulo 14, principalmente no final desse capítulo 14, estão ligados a tudo que acontece desde o capítulo de número 8 de Zacarias até o final deste livro. E eu mostrei claramente que Deus ele assumiria um posicionamento de tratar com as nações que se colocaram ou se colocarão como inimigas do seu povo. E é claro que quando eu falo de Zacarias 14, há uma visão, como eu já disse aqui, escatológica, ou seja, que aponta para os últimos dias, mas ao mesmo tempo também há uma palavra prática para a nossa vida no dia de hoje. E a palavra gira em torno do fato de que, numa visão mais ampla, do capítulo 8 até o 14, Deus mostra que ele vai tratar com todos os que se opõem à marcha e à caminhada daqueles que amam ao Senhor. E é claro que o Senhor fará isso para trazer o coração do seu povo para perto dele e fazer com que o seu povo esteja no centro da sua vontade, ao mesmo tempo que fazer o seu povo frutificar para a glória do seu nome. E Deus, de forma muito clara, ao menos entre os capítulos 13 e 14 de Zacarias, ele faz questão de dizer que esse povo se transformará, em primeiro lugar, em uma grande referência para os povos, para as nações. Segundo, esse povo se transformará em um instrumento de bênção para a vida dos povos e das nações, de modo que aqueles que, olhando para eles, veem a misericórdia de Deus e se voltam para o Senhor para clamá-lo, o Senhor será favorável a estes. Para aqueles que resistem no coração, não reconhecerem a Deus, principalmente que Deus deixou o seu povo na terra como um sinal de que ele existe, é real e é um Deus misericordioso e perdoador, Deus disse que estes viveriam uma experiência de confrontação à sua incredulidade. Primeiro, por meio de pragas ou situações que assolaria a terra deles. Segundo, o próprio Deus diz que fecharia o céu ou que seguraria as águas do céu para que não molhassem e não caíssem sobre a terra. E é por isso que ele encerra toda essa exposição do livro de Zacarias, com todas as revelações, profecias, visões, enfim, tudo que está aqui, fazendo um convite para aqueles que, entre as nações, decidiram no coração reconhecerem que o Senhor é Deus. E ele diz do interesse que ele tem, não só de abençoar o seu povo, mas aqueles que viriam a ser o seu povo, o que inclui a vida de todos aqueles que têm se convertido a Cristo e que antes eram gentios. Haja visto o Senhor falar acerca do povo de Judá, mas também aqui ele falar acerca
daqueles que não estavam diretamente inseridos no plano, mas que se quisessem, se crescem, se confessassem, como diz Paulo em Romanos capítulo 10, com a sua boca e o seu coração, reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses também seriam beneficiados com a mesma bênção que o Senhor impetrou sobre a vida de Abraão e, consequentemente, sobre o seu povo. E quando você olha para os últimos versículos que lemos aqui, a partir do verso 16 ao verso 21 de Zacarias, capítulo de número 14, nós percebemos que o Senhor, ele faz, no mínimo aqui, 3 grandes convites às nações. Mas acima desses convites, ele quer que essas nações da terra, ele quer que a minha vida, a sua vida, eu, você, nós, olhemos para ele como aquele que é o Rei digno de toda adoração. E no final dessa exposição de Zacarias, ele faz questão de deixar isso claro, que ele é aquele que é digno de toda adoração. E se tem uma coisa linda que nós percebemos nesse livro de Zacarias, é que o capítulo de número 1 começa com Deus chamando o seu povo para um posicionamento, ao mesmo tempo que mostrando o que está acontecendo sobre a terra e o que viria a acontecer. Mas, do jeito que o livro começa, o livro não vai terminar. Ele vai terminar de uma forma mais esperançosa, mais feliz, mais abençoada e abençoadora. Por quê? Porque ele termina mostrando que Deus está no centro da vida daqueles que o reconhecem, recebendo a adoração destes. Porque no início do livro nós percebemos que Deus está no comando, no governo, mas não no centro de todos os corações, haja visto os corações estarem comprometidos com uma série de outras coisas que quase sempre fizeram com que estes corações adorassem não somente a Deus, mas se dividissem entre Deus e outros deuses. Isso aconteceu inclusive nos dias de Jeremias com o povo de Judá. E aconteceu ao longo da história do Antigo Testamento. Mas quando a gente olha para o final do livro de Zacarias, Deus agora não está apenas no governo das coisas. Ele está no centro. E agora ele quer que, estando no centro, aqueles que se achegam a ele saibam exaltá-lo, honrá-lo e adorá-lo. E ele deixa claro aqui 2 coisas. Que se decidirem adorá-lo, haverá um favor muito grande dele derramado sobre estes. Se não decidirem adorá-lo, ele vai colocá-los em tempos de sequidão. E ele diz de pragas que viriam sobre as nações. Por quê? Porque não adorar a ele significava estar rejeitando toda a sua proteção e dizendo para ele que não queria e não valorizaria esta proteção. Ao mesmo tempo também que adorar a ele era dizer a ele: eu quero estar debaixo da tua cobertura e da tua proteção. Então ele diz que haveria a possibilidade de alguns não quererem adorá-lo, e ele diz para estes: se não quiserem, o que eles vão viver está fora totalmente daquilo que seriam os meus planos para cada um deles. Porque eles vão se deparar com pragas, mas o pior de tudo isso é não só as pragas, mas eles se verão em terra seca, em solo seco, em terreno seco, caminhando com uma vida totalmente seca. Por quê? Porque o Senhor diz aí nos versículos que lemos que a chuva não viria para eles. Então, se a gente pode destacar aqui, Deus faz 3 convites específicos. O primeiro convite que ele faz para o povo é o convite para que esses homens e mulheres que estão para além aqui do povo
de Judá, ou da tribo de Judá propriamente dita, que são as nações do mundo, estão sendo chamados para estarem com ele e nele, mostrando que ele quer ser para estes tais o sentido maior das coisas. Vou repetir, ele está mostrando que ele quer ser para esses tais a razão, o sentido, a direção e tudo mais que eles precisarem. Então ele quer que esses estejam se aproximando dele e estejam nele, estejam perto dele. Esse convite nós fizemos aqui durante o ano passado inteiro. Esse convite eu fiz durante esses últimos 5 anos. E é claro que para alguns corações é o melhor convite que alguns corações receberam. Mas eu sei que há corações que entendem que adorar a Deus é uma perda de tempo. E tem aqueles que olham assim. E porque olham assim, acabam muitas vezes se colocando fora da proteção e se colocando em tempos de sequidão. E às vezes estão vivendo aparentemente bem em algumas coisas que se alcançam. Mas a alma, ela contém lá um buraco existencial, um vazio muito grande, que é a necessidade de Deus. Então Deus faz um convite para que aqueles que estão vendo a mão dele agindo sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, sobre aqueles que o amam, ele está fazendo um convite para estar perto dele e com ele. E esse convite, ele alcançou a minha vida e a sua vida, do ponto de vista da salvação, mas ele continua nos alcançando porque todos os dias ele nos chama para perto. E aqui cabe a mim e a você decidirmos no coração se vamos atentar para o convite dele ou não. Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 11, que aqueles que estivessem cansados, sobrecarregados, estes tais podiam se aproximar, se achegar junto a ele. E ele diz o porquê. Ele diz que sabe das sobrecargas, ele sabe das angústias, ele sabe das aflições e chama esses para um tempo de caminharem sem cargas, sem pesos, sem crises, mas totalmente livres, em paz, pacificados, cheios da graça e de esperança. Então ele faz esse convite em Mateus, capítulo de número 11, entre os versos 28 a 30. Então é o convite que ele está fazendo a mim e a você, para que estejamos nele nesta manhã e neste dia. Eu já vou correr aqui, porque nós já temos tomado muito tempo aí. Mas em segundo lugar, ele está fazendo um segundo convite a essas pessoas. E o convite é para voltarem os seus olhos e a sua mente para ele, reconhecendo nele aquele que os realiza. Essa parte é muito importante, porque quando você olha para o capítulo de número 14 de Zacarias, no verso de número 17, ele diz: e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não liberará a sua chuva. Ou seja, ele vai reter as águas. E se ele não está retendo, é porque ele está mostrando a cada um daqueles que o buscam com sinceridade que ele, somente ele pode realizá-los. E eu sei que alguma coisa que nos falta é a falta do nosso coração estar voltado para ele, reconhecendo no Senhor o que nos realiza. Eu gosto da atitude de Jó, no capítulo de número 1 do seu livro, quando a Bíblia diz claramente que Jó, ele no meio daquele processo todo que passou e das notícias que recebeu, ele diz que o Senhor lhe deu, o Senhor tomou, e ele decide dizer: bendito seja o nome do Senhor.
Mas entre tantas coisas que Jó diz, essa expressão se destaca, eu sei, mas há uma outra, quando ele diz que receberia ele o bem de Deus e não o mal, ou não a provação, não o teste, não o tempo da privação. E quando Jó diz aquilo, ele está dizendo para que os corações que estão por ali perto entendam que Jó não era aquele que se realizava pelo que possuía. Antes do que possuía realizá-lo, ele era aquele que se realizava, diz o texto, claramente. E a gente percebe durante toda a caminhada no livro de Jó, ele era aquele que se realizava no Senhor. E felizes são esses que entendem que a sua realização vem de Deus. Eu estou dizendo aqui com outras palavras que só há um que não permite que a minha vida, a sua vida, caminhe em sequidão, em incredulidade, em dúvida, em questionamentos, em falta de, em uma vida sem sentido. Só há um que pode suprir seu coração, sua alma totalmente. Você pode viver qualquer amizade com pessoas que você goste, considere e ame. Você pode estar perto de quem quer que seja, você pode abraçar quem quer que seja, você pode viver a jornada da sua vida com quem quer que seja. Todas as pessoas são bem-vindas, principalmente aquelas que você escolhe para estar caminhando com você. Mas elas são limitadas quanto ao que elas podem proporcionar ao seu coração. O Senhor não. O Senhor diz, aquele que vem a mim terá a chuva. O que não vem, a chuva não lhe alcançará. E ele está dizendo isso aqui no final do livro de Zacarias, porque ele mostrou a Zacarias no início quantas coisas ainda estão por vir sobre a terra. Mas ele deixa claro que aqueles que estão nele, para estes, sempre haverá uma realização de Deus. E eu creio que eu estou trazendo essa palavra dessa forma simples, despojada, sem nenhuma preocupação aqui de fazer uma exposição teológica e explicativa, detalhista do texto, mas eu creio que ele está falando comigo, ele está falando com você dessa forma, porque o convite dele no encerramento dessa exposição aqui do livro de Zacarias é este, para mim e para você, é que a gente o tenha como aquele que nos realiza. É isso que ele está dizendo. Se me buscarem, terão a chuva. Se não me buscarem, não terão a chuva. Porque só o Senhor pode te dar. Só Ele pode derramar as suas águas sobre a sua casa. Só Ele pode derramar as águas dele sobre a sua família. Só Ele pode derramar as águas dele sobre a sua história, sobre o seu coração. Só Ele. Por último, e a gente vai encerrar aqui, porque a gente vai, a partir desses dias, estamos começando a Semana do Clamor, vivemos uma jornada pelas manhãs mais rápidas, mais práticas, mais objetivas, e todo o tempo que a gente vai ter agora, né, para estudo e meditação na palavra será sempre nas quartas-feiras à noite, e no domingo nós vamos estar ouvindo a pregação da palavra de Deus também aqui. Mas durante a semana a gente vai fazer essa caminhada de forma mais prática, mais rápida e mais objetiva. Hoje eu só estou tomando esse tempo mais excessivo porque nós estamos concluindo essa exposição. Então entenda que somente Ele tem as chuvas que você precisa. Só Ele te realiza. Você pode se sentir feliz com muita gente, mas realizado somente no Senhor. Você tem se aproximado dele a cada dia para que ele derrame sobre você as suas águas, porque somente ele pode derramar sobre ti a sua chuva. E é isso que ele diz aí em Zacarias 14:17, que quem não vem a ele não tem a chuva, porque só ele nos realiza. Agora, em terceiro e último lugar, quando
essas palavras de Zacarias capítulo 14, do verso de número 16 até o 21, elas são expostas. Deus dá um brado lindo aos ouvidos. E esse brado tem a ver com o convite que Deus faz para que esse povo relembre a sua fidelidade. E o terceiro convite que Deus está fazendo a esse povo é: venham para a festa. E eu gosto disso aqui porque caminhar na direção de Deus e estar em Deus não é caminhar num poço de tristeza. Não é caminhar vivendo de amargura em amargura, de luta em luta, de guerra em guerra. Não. Isso faz parte, às vezes, de alguma outra situação que a gente vive, mas Ele nos chama para estarmos nele realizados. E estar em Deus aqui nos faz, no mínimo, compreender que Ele é um Deus tão fiel que nos quer vivendo uma vida nele de celebração. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Veja o capítulo de número 14 aí, de Zacarias, nós vamos concluir agora. A palavra de Deus diz, Zacarias, capítulo de número 14. Veja o que ele diz: e acontecerá que todos que restarem, verso 16, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarão ou subirão para celebrarem a festa das cabanas. Então aqui é um resgate à memória de um tempo em que Deus manifestou a sua fidelidade. É lembrar que Deus tirou o povo com mão forte do Egito. É lembrar que Deus salvou, resgatou, perdoou, cobriu com o seu sangue. E essa memória é aquilo que a gente, no mínimo aqui, a cada mensagem, a cada pregação, tentamos ativar a partir da palavra e clamando ao Espírito Santo para que isso acontecesse. Porque a gente caminha quase sempre com a memória muito curta. E nesses dias em que a gente tem tantas opções de coisas, qualquer coisa virou qualquer coisa. E deixamos de ter essa visão de Deus na nossa vida como aquele que fez algo eterno por nós. E a gente precisa realmente levar isso em consideração. Porque Deus manifestou em Cristo Jesus o seu amor para conosco. Foi Ele quem nos tirou, assim como fez com o povo de Israel, de debaixo do jugo de Faraó. Você entende essa linguagem porque você sabe quem era o Faraó que estava sobre a sua vida antes que Jesus te salvasse, te encontrasse. Só que isso não pode ser uma coisa que você ouve aqui e sai pelo outro lado, não. O que eu estou falando aqui, com base na palavra, precisa ouvir, precisa se pensar e deixar cair no coração. Porque senão a gente vai ser apenas aqueles que, às vezes, até choramos vendo o filme da Paixão de Cristo. Você talvez seja até aquele que se emocione assistindo aí a série dos Escolhidos. Eu nem assisti ainda, mas vi alguma partezinha daí sendo divulgada. Você vai chorar com tudo aquilo e aquilo talvez não vai enraizar em nada quanto ao seu coração e à sua vida. É por isso que o convite aqui é para subir, porque rememorar a fidelidade de Deus é subir, não é descer.
A gente desce em humilhação, reconhecendo que não merecíamos, mas subimos em adoração, manifestando a nossa gratidão a Ele. Então a gente precisa aprender isso rápido, porque senão a gente vai viver dentro de um ciclo de infidelidade para com Deus, porque ser ingrato é ser infiel. Então a gente vai permanecer num ciclo de infidelidade e de ingratidão eterna e nunca vai ser curado dessa ingratidão do nosso coração, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. A gente que consegue agradecer dia após dia e rememorar as atitudes de um bom médico, as atitudes de um bom advogado, as atitudes de um bom psicólogo, mas não consegue rememorar a fidelidade de Deus. E eu sei que a festa que eles estão sendo convidados aqui a celebrarem, lá por Levítico, se não me falha a memória, no capítulo 23, ela compõe as 3 maiores festas para os judeus. Ela faz parte das 3 maiores festas. Então aqui a gente está pensando em dias de Pentecoste, em Páscoa e nas cabanas. Então ele diz, aqueles que foram alcançados, que venham, que voltem, que se levantem, que se ergam, que estejam subindo para celebrar. E ele diz, se estes vierem, a chuva os alcançará. Se não vierem, não terão chuva. Ele está obrigando alguém a adorá-lo? Não, ele está dizendo a alguém que adorar a Ele é a única opção que se tem. Porque não há outra fonte de águas vivas. Foi Jesus quem disse, em João capítulo de número 7, verso 37 e diante, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele disse à mulher samaritana em João capítulo de número 4, se você beber da água que eu lhe der, você nunca terá sede. Só Ele tem águas para encher e transbordar a sua vida de alegria. Então aqui ficam destacados 2 pontos. Porque se há esse convite no verso 16 para se subir à festa, ele diz para que é. Ele diz que é para adorá-lo, para exaltá-lo, para reconhecer e manifestar que reconhece ele como o grande rei. Como o grande rei. Então aqui ele convida esse povo, fazendo esse povo entender que estar na presença dele é estar em festa. Estar com ele, viver com ele, caminhar com ele, adorar a ele, exaltar a ele, é estar em festa. Quem tem comunhão com ele, o coração é uma festa. É claro que a gente está vivendo dias que roubam com muita facilidade esse gozo do servir a Deus. Essa alegria de estar em Deus. Do ser dele. Do adorar a ele, do bendizer a ele. Eu sei que há muitos corações que lamentavelmente são tomados de assalto por isso. Por circunstâncias que roubam rapidamente. Mas nós precisamos voltar a entender que ele nos convida para estar nele, porque estar nele é estar em festa. Festa que nos lembra a fidelidade dele. Festa que nos lembra o perdão que nos alcançou. Festa que nos lembra que ele nos livrou de uma condenação eterna e que nós não estaremos na eternidade sem ele, porque ele mesmo decidiu nos resgatar. Estar nele é estar em festa. Mas não é só isso. Estar nele é saber que ele foi, é e sempre será o mesmo Deus fiel nas nossas vidas. E fiel
para fazer com que o meu coração e o seu coração diga a Ele que sem Ele é impossível respirar e viver qualquer coisa boa nesta vida. Alguém pode até dizer, mas eu sou muito feliz com algumas coisas que eu construo. E você ouvindo isso, você diga, essa pessoa nem vida com Deus ela tem. E ela demonstra, aparenta ser extremamente feliz. E isso é tudo momentâneo. Porque quase sempre o Instagram e as fotos que se postam, elas escondem entre uma foto e outra as lágrimas de muitos momentos que se vivem, às vezes nas caladas da noite e às vezes no amanhecer. Só Deus é que nos faz caminhar em festa e cobertos pela sua bondade e fidelidade. Que o salmista diz lá no Salmo de número 23, ela nos segue em todos os dias, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Deus está gritando aos nossos ouvidos, através do profeta Zacarias, que Ele quer o nosso coração nessa festa, mas que Ele quer também a nossa mente e o nosso coração lembrando da fidelidade dele. E é uma coisa que nos salmos, o salmista, de quando em quando, e eu me refiro principalmente a Davi, ele faz menção disso. Lembrar que Deus é fiel, lembrar das fidelidades de Deus. Lembrar das ações grandiosas, das ações preciosas, das ações profundas, das ações íntimas, das ações extraordinárias de Deus em nosso favor em todo o tempo da nossa vida. Então, concluindo essa exposição do livro de Zacarias, que começamos no início do mês de dezembro de 2025, nesse dia 14 de janeiro, eu digo a você, celebre a Ele, adore ao Rei, porque Ele vai derramar as chuvas dele sobre a sua vida. E eu estou dizendo isso aqui porque é o que nós estamos recebendo como proposta do Espírito Santo, olhando para os dois textos que estão dando base ao tema dessa Semana do Clamor, que é Hebreus capítulo 3, verso 6 e Hebreus capítulo 4, verso 16. Ele diz para a gente, se formos firmes na nossa esperança até o fim. No capítulo 4, verso 16 de Hebreus, ele diz, vocês serão ajudados. Se estivermos firmes, seremos ajudados. Firmes em quê? Nessa vida de adoração, que é uma grande festa a Ele. É uma grande festa na presença dEle. Firmes em quê? Nessa busca, todos os dias, por rememorar a fidelidade de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E eu gosto quando, no livro de Lamentações do profeta Jeremias, lá no último capítulo, ele faz um convite para que o Senhor venha renovar no coração do povo tudo isso que eu estou falando. E tem uma expressão, entre outras, que ele traz em Lamentações, dizendo, lá entre o capítulo 3 e o capítulo 5, porque ele fala no capítulo 3, 4, 5, coisas que estão totalmente interligadas ali, conectadas, mas ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E se você perguntasse, tendo a oportunidade naqueles dias de estar com Jeremias, e o que é que tu podes trazer à memória que te dará esperança? Ele diria, a fidelidade de Deus. Fidelidade que está ligada ao que Ele fez no passado, próximo da minha vida. Fidelidade que me lembra do quanto Ele já fez horas antes de eu acordar, sem que nem eu visse o que estava acontecendo.
fidelidade que vai me acompanhar e te acompanhar por todo o tempo da nossa vida, porque Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele o será para sempre. Que você adore ao Rei e deixe Ele fazer festa no seu coração. Mas que você lembre da fidelidade dele em todo o tempo, porque enquanto você fizer isso, a chuva não deixará de te alcançar. Eu oro neste dia em nome de Jesus, para que as chuvas da graça de Deus, da bondade de Deus, da bênção de Deus, da honra de Deus sobre a sua vida, ela alcance você, ela alcance seu coração, ela alcance aqueles por quem você tem orado constantemente e continuamente. A minha petição ao Senhor é que essas chuvas te alcancem. A minha petição é que essas chuvas possam alcançar você e aqueles por quem você tem orado continuamente, todos os dias da sua vida. As chuvas virão. A gente, às vezes, ora por pessoas e situações e a vida delas segue. E tantas coisas vão acontecendo que a gente de quando em quando vê e fica surpreso e alegre com o que o Senhor fez. Eu lembro entre 2020 e 2021, alguém dialogando ou pedindo para conversar comigo e dialogando comigo expôs ali a tristeza de seu coração por alguma coisa que tinha se perdido, se acabado, enfim. E diante da situação que essa pessoa estava vivendo, eu penso que ela estava tão desanimada, tão abatida, tão triste, que não conseguia acreditar que haveria a possibilidade de algo melhor chegar às suas mãos, de algo maior chegar ao seu coração. Eu não conseguia, talvez, naquele momento ver que a perda daquele momento, ela era uma perda que lhe proporcionaria mais na frente uma grande, poderosa e preciosa alegria no Senhor. Mas passaram-se de 2020 para cá, meses, semanas, dias, e quantas vezes eu não vi essa pessoa aparecendo aqui na live, em alguns momentos a gente liberando palavras aqui. Né? Que bênção saber que o Senhor é fiel. E eu lembro que há pouco tempo eu tive pregando em um culto, há um tempo eu tive pregando em uma igreja, em um culto, e essa pessoa trouxe até mim alguém e pediu para que eu orasse por eles. E essa semana, já nesse início de ano, eu pude daqui, vendo algumas coisas pela internet, me alegrar com a vitória que Deus deu a ela, do seu casamento. E o Senhor a abençoou, não é? Trazendo a vida dela para viver esse novo tempo, já no comecinho de 2026. E como isso acontece como resultado de oração. Talvez ela atribua a uma série de coisas que Deus vem fazendo, mas eu sei que esse tempo para a vida dela foi um tempo fundamental, foi um tempo glorioso, porque a cada live que se entrava havia um momento aqui em que a palavra estava sendo exposta e ministrada. E de repente Deus faz a história se escrever. E é lindo saber disso, porque semelhantemente ao que aconteceu com essa pessoa, de Deus lhe dar a alegria de se casar esses dias, o Senhor concedeu a uma outra irmã
que tem sido também alguém que ama esse ministério, que tem manifesto a sua gratidão, o seu carinho para com esse ministério. E faz poucos dias, já nesse início de ano, que Deus alcançou a vida dessa pessoa. Porque eu lembro também dela conversando comigo, pedindo uma palavra de orientação, de direcionamento e pedindo oração. E o Senhor fez chegar na vida dela agora a alegria dela nesse início de ano, e ela também, se casou para a glória de Deus. E assim o Senhor tem feito através desse trabalho em múltiplas vidas, que a gente não vive aqui compartilhando tantos testemunhos de portas que estão se abrindo, de milagres que estão acontecendo, de gente que foi, está sendo abençoada, mas eu estou dizendo isso aqui apenas para que você entenda que Deus lhe convida para perto dele, porque ele tem a chuva que você precisa. Então se achegue a ele, se aproxime dele e faça essa caminhada de oração, crendo que do mesmo jeito que o Senhor abriu portas, criou encontros, conectou corações, inclusive gente que talvez tivesse se decepcionado tanto com tanta coisa ao longo de uma vida, de repente se achou, se encontrou no caminho e ao se encontrar, chegou nesse tempo de realização. Deus fez, Deus faz e Deus continua fazendo. Porque eu sei o quanto algumas pessoas, a gente tem orado por elas aqui. E é bom saber que quando a gente vê isso, logo o Espírito Santo diz: olha aí o resultado das orações. Que Deus continue te ajudando. Que Deus continue fortalecendo você. Que Deus continue te abençoando. Nós vamos orar nesse momento. Estamos no nosso segundo dia de oração. Hoje nós passamos muito do tempo aí. Estamos quase 48 minutos de live. Mas o nosso objetivo aqui é no máximo a gente ficar uns 15 minutos todo dia. E a gente vai fazer isso durante esse primeiro semestre do ano inteiro, com o objetivo apenas de preparar o nosso coração para a oração e orarmos de fato pela necessidade de cada coração, de cada vida. E, ao mesmo tempo, também estarmos prontos para hoje à noite estarmos na presença de Deus, vivendo aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Hoje à noite, nessa quarta-feira, nós estaremos aqui às 20 horas, se o Senhor permitir, no nosso culto hoje à noite. Vai ser uma bênção para a glória de Deus, tá bom? Então a gente vai estar fazendo a nossa caminhada, vivendo esses minutos com Cristo. Nós estamos mudando propositalmente aí o nome, dos nossos encontros pela manhã aqui, que já são o nosso devocional, o nosso encontro de crescimento, mas nós vamos, a partir desse ano, estarmos caminhando com essa temática de estarmos nesses minutos do dia com o Senhor Jesus em oração. Foi Ele quem disse que nós deveríamos orar. Está em Mateus capítulo 6, do verso 9 a 13, e Ele disse que nós devíamos falar com o Pai Celestial, com o Pai Nosso que está nos céus. Então, eu quero, dessa forma simples, encerrar a exposição do livro do profeta Zacarias. Talvez aqueles que não acompanharam essa exposição, talvez não sabem o valor disso tudo. Aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir algumas ministrações também talvez passou despercebido o valor disso, mas aquilo que a gente aprende da palavra, a seu tempo, vai manifestar um valor muito grande. Eu sei o valor disso porque
a vida toda que eu venho caminhando com o Senhor, de púlpito em púlpito, de igreja em igreja, trabalhos e trabalhos, eu sei o quanto uma palavra e o ensino da palavra pode mudar a mente, mudar o olhar, mudar o coração, mudar a vida, mudar a casa, mudar a história das pessoas. Eu tenho visto isso acontecer desde 1999 até aqui. Eu posso dizer, fiel é Deus. Fiel é Deus. E essa expressão até que eu li hoje pela manhã, nessa minha caminhada de leitura da Bíblia, Paulo usa essa expressão na carta aos Coríntios, fiel é Deus. E que ele continue sendo Deus fiel na sua vida, porque ele não lhe faltou e não lhe faltará. E se você continuar firme buscando a ele, ele pode surpreender, porque é isso, estáis firmes e sereis ajudados. Está dito em Hebreus capítulo 4, verso 16, sereis ajudados em tempo oportuno. Qual é a sua necessidade nessa manhã? Chegue-se ao Rei neste momento de oração. O Rei pode suprir, o Rei pode mover a mão dele e te dar uma grande vitória neste dia. O Rei pode, neste dia, fazer um grande movimento em teu favor e te colocar para viver aí uma nova temporada, uma nova jornada de vida, onde você vai estar aí se realizando, onde você vai estar aí colhendo, onde você vai estar aí vivendo, onde você vai estar aí desfrutando daquilo que Deus tem para o seu coração. Quem sabe aquilo que você está aí desejando, daqui a alguns minutos começa a haver aí contatos com você pelo WhatsApp, telefone de repente toque e alguém diga, olha, Deus age. Deus moveu as mãos dele. Deus estabeleceu o que vai fazer e está fazendo em teu favor, e você só agradecendo pela fidelidade dele na sua vida, pela fidelidade dele com o seu coração. Talvez você diga, pastor, eu queria crer. Eu entendo que às vezes o coração ele é tomado por algumas dúvidas, mas isso passa. Você sabe quem é o seu Deus e isso é suficiente. O seu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O seu Deus é o Deus de Jesus e que em Cristo Jesus revelou-se, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos, diz o apóstolo João, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele disse, todo poder lhe foi dado nos céus e também na terra. Isaías capítulo 22, verso 15 para frente, como em Apocalipse capítulo 3, verso 7, é dito que ele tem a chave que abre e ninguém fecha. O Salmo de número 24 diz que tudo pertence a ele. Diz que ele é o rei da glória. Aleluia. Mais do que isso, a palavra de Deus diz que ele é o que tudo pode, que ele é o que tudo faz, que ele é o que tudo vai fazer. Eu sei que tem momentos que você sente no coração que alguma coisa parece estar muito distante, mas o Rei é fiel. O Rei
é fiel. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos, te exaltamos, porque tu estás entronizado, estás assentado em um alto sublime trono e visto e reconhecido pela tua santidade, pelo teu poder, pela tua autoridade, pelo teu governo, por quem tu és, por querubins, por serafins, por anjos, por arcanjos. E Apocalipse, capítulo 4, mostra até os 24 anciãos prostrados, representando-se aqueles que foram chamados no Senhor, em Abraão, no Antigo Testamento, e aqueles que no Novo Testamento foram chamados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por isso, nesse momento, eu me coloco diante de Ti, porque eu sei que aquele que está entronizado tem poder para responder a cada homem, a cada mulher, quanto à sua petição e à sua necessidade. Nós estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, com a mente voltada desde cedo, enquanto orávamos logo cedo. A nossa mente está voltada para as nações do mundo. Os Teus filhos e as Tuas filhas, na sua grande maioria, estão tão acostumados com esse ambiente de igreja que tem sido vivido nesses últimos anos no Brasil, que na sua grande maioria perderam a percepção do valor que as orações e o que eles são no Senhor têm. Mas muita coisa o Senhor está fazendo. Pensar que eu vi e ouvi, Senhor, aquela menina falando dos seus sonhos e de coisas que se desfizeram naqueles anos atrás, e de repente ela começar esse ano vivendo a grande realização do coração dela. É muito bom, Senhor. É muito bom. E eu sei que Tu continuas trabalhando, porque Tu fizeste por essas Tuas filhas Tuas, por quem nós temos orado, grandes coisas. No final do ano passado, ouvimos a Tua filha compartilhar conosco que o Senhor deu a ela o direito de pisar em uma nação, em um país que ela jamais imaginou que poderia estar ali. Dizia, eu até sonhei um dia, mas vi que parecia tão distante. E tudo foi resultado de semente plantada nesse trabalho. E tudo foi resultado de oração. Portas que o Senhor abriu, negócios que pessoas fizeram no meio de 2025, e o Teu nome foi glorificado. Aquilo que o Senhor fez e tem feito em nós, por nós, é glorioso fazermos
É glorioso sabermos que o Senhor tem sido esse Deus fiel com a gente. O Senhor abençoou gente com chaves que pareciam impossíveis de chegar em 2025 e chegaram. E eu sei que foi lágrimas, porque 2025 foi o ano, Senhor. Porque a cada ano há uma entrega intensa do nosso coração, nas orações, nas lágrimas, na intercessão. Mas 2025 foi o ano, Senhor, de maior entrega. De uma extrema dedicação. Orando por essa mulher, por esse homem que está aqui, por famílias, por lares, e aqueles que não estão, mas que também foram alvo das nossas lágrimas e orações. Deveríamos terminar o ano passado colhendo alguma coisa mais, porque a doação foi grande demais. Mas o Senhor sabe o que permite. E o Senhor nos fez viver com o Teu nome sendo glorificado nos nossos passos. E eu quero nesse momento, Deus, de oração, te pedir por cada pedido de oração que tem chegado. Cada pedido de oração que tem chegado. Ao longo desse final do ano passado e ao longo desse início de ano. E eu te peço, desde familiares a pessoas distantes, para que o Senhor as acolha, para que o Senhor possa acolhê-las, para que o Senhor possa visitá-las, para que o Senhor possa operar sobre elas, para que o Senhor lhes possa dar a elas, Senhor, um tempo de vitória. Minha mente está entre as nações do mundo, e nessas nações do mundo, ó Deus, eu sei, há filhos, há filhas tuas. Alguns carentes, mas muito carentes do teu poder. Alguns carentes, mas muito carentes da tua graça. Alguns carentes, mas muito carentes, meu Deus, do teu toque. E eu creio que esse ano, Senhor, que é o ano dos milagres, Tu podes, meu Deus, mover as Tuas mãos entre as nações do mundo e para além das nações do mundo. Tu podes fazer uma grande e preciosa obra. Tu podes revelar a Tua mais profunda fidelidade. E Tu podes, meu Deus, estabelecer paz. E é claro que eu não penso nesse avivamento coletivo que algumas pessoas vivem bradando em cima de trio elétricos, em eventos realizados aí. Não, eu creio no avivamento que pega a Maria, o João, o José. Eu creio no avivamento que pega a vida do pequeno, da pequena, de forma individual e transforma a realidade de vida dele. E a partir dali aquilo alcança o ambiente da casa, e do ambiente da casa alcança de repente o ambiente da rua, e da rua alcança outras pessoas, e isso vai acontecendo de uma forma grandiosa e que ninguém pode impedir, porque a Tua palavra diz em João capítulo 3 que o vento sopra onde quer. E eu creio que o Teu vento vai soprar entre as nações. Não. Eu digo, Senhor, que o Teu vento soprará. Não é nesses grandes ajuntamentos.
onde a gente está cheio de crentes vazios, sem nenhuma profundidade em Jesus. Crentes que estão consultando coisas para saber se o dia vai ser legal, porque esqueceram de ler a Bíblia e orar. Na verdade, até afastaram a Bíblia desse povo, meu Deus. E é triste ver o que a gente tem visto, porque andando por essa internet, navegando, meu Deus, a gente procura nos púlpitos e nos lugares uma mensagem bíblica profunda, que chame o teu povo para viver uma profundidade de conhecimento de Jesus e da sua palavra, e não acha entre os montantes, aos montantes de transmissões que tem por aí. Uma coisa alicerçada apenas em um movimento, mas sem chamar as pessoas, e o teu povo está com fastio na sua grande maioria. Porque se aparece gente convidando para o coração deles para estudarem a palavra, para crescerem na palavra, boa parte cospe, rejeita. Anuncie qualquer balanço, qualquer movimento, qualquer sacudida bem pentecostal, e você terá uma multidão envolvida com isso. Tire isso e chame as pessoas para a Bíblia, e você verá outra coisa. Eu não creio nesse avivamento coletivo, em que crentes tenham que estar aqui ou ali para poder mudar. Tem que mudar a cultura, e tem que mudar isso, mudar aquilo, pelo amor de Deus. Eu creio nesse avivamento que pega uma samaritana e faz com que o incêndio que toma conta do coração dela alcance aqueles que estão ao seu redor na sua Samaria. E eu creio que tu vais fazer um grande movimento esses dias. É claro que pensar em avivamento com o indivíduo parece uma utopia. Mas quando o Senhor moveu a sua mão na década de 60 para 70, naquele mesmo ambiente universitário, onde há pouco tempo as pessoas estavam espantadas, assustadas, nervosas, gritando, chorando, e gente pegando avião, e mais aviões para chegar até lá, naquela universidade, dizendo: há um avivamento acontecendo, porque um culto começou em um ambiente e não para. Aquela visitação, Senhor, que o Senhor trouxe ali, tão gloriosa e tão linda, nem se assemelha uma vírgula quanto àquilo que o Senhor pode fazer se corações se prostrarem. Não se compara em dimensões e proporção àquilo que o Senhor fez na década de 60 e 70, naquele mesmo espaço, naquele mesmo lugar e naquele mesmo ambiente. Gente que esteve ali presente, foi testemunha. E por incrível que pareça, foi uma coisa tão simples que começou da mesma forma simples que começou há dias atrás, há meses atrás, há tempos atrás. Porque começou com gente abrindo a boca e querendo fazer uma confissão pública para aqueles que estavam reunidos ali, e daqui a pouco ninguém segurava mais. E eu ouvi o reitor daquele tempo, daquela universidade, dando testemunho do que aconteceu. E ele disse: eu não suportei. Porque quando eu cheguei aqui pensando que era apenas um fogo de palha, um movimentozinho,
Eu vi a profundidade que o Espírito de Deus estava conduzindo as vidas, sem liturgia de culto, sem uma programação pré-estabelecida e bem formatada, sem agendamento, para que caísse o fogo do teu Espírito. E eu creio que tu és o mesmo para entrar dentro de uma casinha, Jesus, e começar a mover os céus a partir daquela casinha, e a partir dali, de repente, começar a mudar histórias, vidas, corações. Ah, meu Deus, tu és poderoso para fazer isso na vida daqueles que confiam, na vida daqueles que esperam, na vida daqueles que dependem, na vida daqueles que batem a tua porta, na vida daqueles que dizem: Deus, eu quero que o teu Espírito venha sobre mim. É sobre isso que pregamos aqui, que o Senhor nos chama para estar contigo, em ti, vivendo essa festa da tua glória, do teu poder, operando em nós, por nós, através de nós. E eu clamo neste momento para que tu acorde os crentes que estão espalhados por esse Brasil. E eu falo daqueles que ainda são, Senhor. Faz o mover do teu Espírito, porque eu sei que essa oração e esse clamor que eu faço por avivamento aqui é um alfinete teu na terra, e que nem todos os corações, nem todas as vidas, nem todas as pessoas conseguem suportar ouvir, porque isso é para crente que te ama de verdade e só tem no Senhor a sua fonte de alegria e prazer. Porque avivamento mexe com estruturas do nosso coração. E eu creio que tu podes operar um grande mover do teu Espírito esses dias. E eu creio que nós vamos viver, como temos vivido, grandes realizações no Senhor, nessa comunhão, nessa busca, nessa vivência. Porque esperamos unicamente em ti. Nós cremos que tu podes mandar este fogo dos céus. Tu podes acender em nós pelo poder do teu Espírito Santo e nos levar a um quebrantamento, a um fervor, a uma renovação espiritual sem igual. Por isso eu clamo neste momento em nome de Jesus. Alcance os teus filhos, alcance as tuas filhas, proporcione aos teus filhos, proporcione às tuas filhas viverem, Senhor, um novo tempo como crentes em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que o espírito do anticristo, ó Deus, está operando fortemente. E a tristeza é saber que nos dias de Acabe, houve uma ação desse espírito contrário, falando que seria o instrumento para o engano, para a mentira, para tanta coisa, na boca de gente que era para ser usada para o bem e foram usadas para um grande mal. Foi o engano da vida daqueles homens. Ah, se não houvesse um Micaías naquele tempo, gritando
as tuas palavras, ainda que apanhando às vezes, ainda que passando limitações, como ele passou ali, mas sendo a tua boca na terra. Tu és o Deus que faz, tu és o Deus que continua fazendo. Mesmo nesse contexto de engano, de falsidade, de tanta coisa ruim instalada no meio desta terra e até mesmo em ambientes religiosos, ainda há uma ação do teu Espírito bradando através de alguns Micaías, através de alguns instrumentos que dizem: Deus, eu quero este avivamento. E eu clamo para que o Senhor faça, Senhor, para que o coração deste irmão não aguarde, espere um avivamento coletivo, mundial, nacional, mas que ele seja aquele e aquela que estará de joelhos na tua presença, e enquanto está de joelho, o mover do teu Espírito acontece. A ação do teu Espírito é uma realidade e o teu poder opera profundamente, grandiosamente sobre ele e sobre os demais. Estende as tuas mãos sobre as casas, entra com cura, repreende as enfermidades dos lares, traz a restauração na vida das famílias e das pessoas que clamam, traz um despertamento espiritual, um renovo espiritual, e faz com que, Senhor, em nome de Jesus, haja alegria, haja força, haja uma ação de cooperação mútua entre os familiares, para que cada um em Cristo Jesus possa viver mais comunhão com o Senhor. Desperta o teu povo este ano para ler a tua palavra, para meditar na tua palavra. E faz a tua palavra habitar as casas. Faz com que a meditação profunda, séria, íntima, quanto a tua palavra, ela traga vida e gere vida dentro dos ambientes dos lares. Entra com salvação nos lares. Perdoa os pecados. Salva vidas e escreve o nome no livro da vida. Sela essas pessoas com a tua bênção, Deus. Faz com que em Cristo Jesus essas pessoas sejam abraçadas, sejam renovadas, sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, e que elas se levantem nas suas casas como mulheres de oração. Jesus, essa expressão precisa voltar a ser uma realidade na prática, na vida da tua igreja. Nós temos boas mulheres caminhando, Senhor,
muitas vezes na vivência do trabalho da igreja, servem, cooperam, mas não estão se levantando muitas vezes como instrumentos vivos. E as pessoas precisam voltar a partir da casa a olhar e dizer acerca do homem, da mulher: ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esses designativos, eles se perderam com o tempo e foram substituídos por coisas que não promovem alteração nenhuma. Porque as alterações que acontecem, elas acontecem à semelhança dos dias de Elias, quando um Elias está presente. Porque é a partir daí que céu fecha ou se abre, que chuva cai ou deixa de cair. Levanta as mulheres como mulheres reconhecidas na casa e a partir da casa como mulheres de oração. Levanta os homens para viverem novas páginas, novos capítulos e serem conhecidos como homens do altar, homens da comunhão, homens de oração. Resgata a admiração, Senhor, o respeito, a reverência ao Senhor por gente cheia do Espírito Santo. A coisa está tão bagunçada que tem gente que não tem nem temor em enganar e mentir diante de gente séria e que ora, achando que está todo mundo andando no mesmo espírito de engano e de mentira que habita este tempo. Não, ainda tem gente de olhos abertos e cheios de discernimento do Espírito de Deus. Salva nas casas, volta a batizar nu e com Espírito Santo nas casas. Volta a mover o teu Espírito nos lares, a ampliar e expandir a mente dos meninos, a mente das meninas, meu Deus, em nome de Jesus. Muda, ó Deus, em nome de Jesus, essa história de frieza espiritual nos lares, de descontrole, de desequilíbrio. A gente não fala de pequenas coisas que acontecem de desencontro na família, mas falamos daquelas coisas profundas que tem levado vidas a serem ceifadas. Destruídas. Vidas novas, que tinham tanta coisa linda para viver pela frente. Mas o teu sangue tem poder. Tu és a autoridade máxima, Senhor. Tu tens todo o poder. Tu subjugaste a morte debaixo dos teus pés. E o que é que o
o Senhor não pode fazer. Por cada casa desse país, por cada lar, entre as nações do mundo. Tu conheces os que são teus e onde eles estão, e clamam nesta manhã, e oram nesta manhã, e mesmo enquanto trabalham, estão dizendo: Deus, coloca a tua mão aqui, abençoa aqui, fortalece aqui, ajuda aqui, abre aqui, move aqui. Meu Deus, toma a frente de tudo e peleja por eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos pelos pedidos de oração que têm chegado. Visite os que estão por fazer cirurgia. Aqueles que estão em um processo de acompanhamento aí, médico. Ajude em nome de Jesus. Tu podes amenizar, Senhor, o sofrimento, as dores, tu podes subjugar as dores, tu podes curar o teu filho, tu podes curar a tua filha, tu és o mesmo Deus que ainda sara e cura e tens poder para fazer além do que pedimos, além do que pensamos. Nós não somos nada, Deus. Somos pequenos, limitados, frágeis, falhos, mas o Senhor nos ama. E porque eu sei que o Senhor nos ama, eu te peço em nome de Jesus, faz os teus milagres nas nossas vidas para a glória de Deus. Abençoa os lares. Abençoa as casas, abençoa a saúde daqueles que estão orando e daqueles que estão sem força para orar. Abençoe, sare e cure segundo o teu plano e a tua vontade. Toca desde a criança ao adulto, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, por cada uma que passou por essa live nesta manhã. E aqueles que vão daqui a pouco estar acompanhando no YouTube, no nosso canal. O Senhor, em nome de Jesus, os abençoe. Visita o teu povo. Visita essas irmãs, esses irmãos. Enche da tua graça, enche do teu poder, enche da tua autoridade. Ainda tem gente de olhos abertos, orando com sinceridade, buscando a tua face no meio desta bagunça que está por aí. Toca a vida dos crentes, principalmente aqueles que fazem parte de alguns lugares que tem tudo, menos Bíblia ali. A tua palavra ali é tida como insuficiente. Tenha misericórdia dos crentes, porque nesses lugares, homens que têm a Bíblia dificilmente vivem aparecendo lá constantemente. Quem tem acessório, e somente acessório, é que entra. Tenha misericórdia desses lugares. Mas mais do que os lugares, tenha misericórdia das vidas que não amam a tua palavra, que não creem na tua palavra.
Livra esses crentes cristãos, Senhor. Às vezes envolvido no meio de 10, 15, 20 grupos, e alguns deles ali liderado por gente que nem a Bíblia ama, nem a Bíblia conhece. E eu sei que muitos irmãos que andam nesses grupos são facilmente identificados pelo que eles falam, pelo que eles compartilham, porque a doutrina bíblica e sadia é ensinada, mas eles não têm prazer em assimilar. Mas tem tantas outras coisas que são as chamadas parra brava, como está lá em 2 Reis capítulo 4, que é o veneno da panela. Muita gente está bebendo, muita gente está comendo, muita gente está provando. Livra aqueles, ó Deus, que nós temos ensinado a Bíblia e somente a Bíblia. Nesse tempo de um movimento grande, de profetas, profetisas, missionários em abundância. E tem gente ali que faz tudo e tanta coisa, mas sem Bíblias. Gente que não conhece, que nunca investiu um centavo para ter conhecimento profundo da tua palavra. Uma quantidade enorme de crentes envolvidos em tanta coisa e sendo aprisionado espiritualmente em tanta coisa, porque não se aprofunda nas raízes daquilo que se tem sido ensinado diariamente da Bíblia, da tua palavra. 2025 foi um ano de muita doação aqui, Pai, pela tua palavra. Foi um ano não de doações recebidas, mas daquilo que nós compartilhamos através do ensino e da oração. Mas há pessoas e corações que a tua palavra diz que tem comichão nos ouvidos e não conseguem ouvir da forma que o Senhor quer que ouça, e por isso não assimila, não enraiza, não aprofunda. E aí abraça a teologia coach, a teologia da prosperidade, abraça tanta coisa, menos aquilo, Senhor, que a tua palavra tem ensinado e está ensinando para o bem e para o crescimento espiritual. Senhor, eu te peço, guarda cada um dos nossos irmãos, guarda cada uma das nossas irmãs em Cristo Jesus. Os teus filhos em tudo vivam a tua graça, pela tua graça, e desfrutem dessa graça. Eu oro assim por cada um e cada uma que está nessa live e aqueles que vão acompanhar depois, que eles sejam livres pelo poder do nome de Jesus e das palavras de Jesus. Que a tua palavra na vida deles ocupe um lugar especial. E o teu nome na vida deles seja engrandecido em nome de Cristo Jesus. Que seja assim, que seja assim em nome de Jesus, para o louvor de Jesus, para a glória
de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos e a todos que estiveram conosco. Um ótimo final de manhã, uma ótima tarde e hoje à noite, se você desejar, nós estamos aqui juntos, para a glória de Deus, às 20 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma ótima tarde debaixo da graça de Deus e da bondade de Deus para a sua vida, do seu coração.